Estou iniciando. Boa tarde, pessoal. Esta é a Semana do Meio Ambiente da Unicinos, que ocorre de 1º a 5 de junho de 2020. A gente tem uma série de atividades previstas no cronograma. As inscrições estão no site da Unicinos, inscrições gratuitas. Peço a todos que compartilhem nos seus, divulguem isso nos seus WhatsApp, no Facebook, por favor, para auxiliar aí a divulgação da Semana do Meio Ambiente. Agradeço muito a participação de todo mundo que está participando do evento desde ontem. Essa semana do Meio Ambiente ela é uma realização da graduação em Engenharia Ambiental e do curso de Gestão Ambiental da Unicinos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil PPGEC da Unicinos, a especialização em Engenharia de Saneamento da Unicinos, o Sistema de Gestão Ambiental, SGA, e do Diretório Acadêmico da Engenharia Ambiental da Unicinos. Temos também o apoio do Sindicato dos Engenheiros, o CENGRS, e também gostaria de falar para todos que a gente já está fazendo várias atividades nessa semana. Essa aqui é uma atividade bem legal que aconteceu, eu acho que foi segunda-feira, foi ontem, que a gente fez uma doação de 300 litros de óleo usado para a cooperativa Mundo Mais Limpo, para eles fazerem, então, a fabricação de sabão. Então, o pessoal participou, levou o óleo para eles, foi uma ação que a gente fez em conjunto. Também gostaria de comentar a todos que a nossa campanha de doação, que a gente coletou recursos para fazer doação para a Cooperativa Vitória e Mundo Mais Limpo, já ultrapassou, já conseguimos atender a nossa meta, então já temos todas as doações. Então essa campanha já está encerrada, que já conseguimos os valores para conseguir as cestas básicas. Logo, logo será lançada a nova campanha, então, por favor, fiquem atentos aí no Instagram lá do Diretório Acadêmico da Engenharia Ambiental. E quero agradecer quem pôde participar, quem contribuiu com a gente aí. Tá legal? Bom, hoje, então, a nossa palestra é sobre biodigestão anaeróbia e aproveitamento energético. Eu já, de imediato, agradeço muito a participação do professor Luiz Miranda e da professora Luciana Paulo Gomes, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil aqui da Unicinos. Eles vão falar um pouquinho para a gente do trabalho deles. Também o senhor Ian, que vem lá, é um gaúcho, mas está no Paraná. Então, ele tem uma propriedade rural lá com alguns biodigestores que vocês vão conhecer hoje. Agradeço muito a participação dele, a disponibilidade que ele pôde aí dividir com a gente nessa tarde. E sejam todos bem-vindos, uma boa live para todos. A mediadora, então, vai ser a professora Luciana Gomes, mas agora eu já passo de imediato para o professor Luiz Miranda, que ele vai começar, então, a falar um pouquinho da parte de biodigestão e aproveitamento energético. Boa palestra, professor Luiz. Tudo com o senhor aí. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal, a todos que estão nos escutando. Vamos falar um pouquinho hoje, então, da digestão anaeróbia, visando o aproveitamento energético de resíduos, tá? É o grande objetivo do nosso encontro. Como o Marcelo já falou, eu faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, do mestrado, doutorado em Engenharia Civil, integrante do grupo de pesquisa em saneamento ambiental, onde a biodigestão anaeróbia é enfocada como uma das técnicas para aproveitamento energético de resíduos orgânicos, junto com a professora Luciana, o Marcelo e o Atílio, que é um outro colega nosso. Somos 4 no grupo, então, de pesquisa em saneamento ambiental, que orientamos trabalhos de mestrado, doutorado, né, na área de biodigestão anaeróbia, gerenciamento de resíduos, né, com ênfase aí nos resíduos orgânicos, visando o aproveitamento desses resíduos, então, para geração de energia, e essa é o grande motivo da nossa live de hoje. Eu vou fazer uma breve contextualização sobre a biodigestão anaeróbia e o aproveitamento energético de resíduos, para que o pessoal tenha uma ideia
enfim, do assunto, do foco que é o assunto, e depois, então, na sequência, o Ian lá vai apresentar a experiência dele na propriedade rural que ele tem em Castrolanda, no Paraná, que é uma experiência bastante importante para a gente entender a amplitude e a importância que a biodigestão anaeróbia tem quando se busca, então, aproveitar os resíduos gerados, os resíduos orgânicos gerados para a produção de energia, ok? Bom, a biodigestão anaeróbia é uma alternativa que se tem para produção de biogás a partir, então, de resíduos orgânicos, sejam eles resíduos sólidos ou efluentes líquidos, seja de origem urbana ou efluentes de origem industrial, onde a gente tem um processo que permite a conversão do material orgânico presente em resíduos e efluentes em biogás, né? E esse biogás, então, com uma possibilidade de aproveitar para a produção de energia. O biogás, na verdade, é um conjunto de gases, onde o metano é o gás preponderante, posteriormente o CO2 e alguns gases em menores percentuais, como hidrogênio, o CO, o NH3, enfim, de menor importância. Então, no biogás, o foco é o metano, que é o gás preponderante, que então pode ser aproveitado para geração, seja de energia elétrica ou transformado em biometano após uma purificação, né? É um processo com uma aplicabilidade bastante grande e que, além de permitir a geração de energia elétrica a partir da queima, por exemplo, do metano num sistema de cogeração, ou possibilitar, então, que se gere um gás, ou se gere o biometano, enfim, a partir de uma purificação mais acentuada, onde pode-se obter percentuais de metano na corrente acima de 96%, ele também tem a geração de um biofertilizante. O resíduo gerado na biodigestão de resíduos orgânicos e efluentes, né, gera um biofertilizante com excelentes possibilidades para aproveitamento na agricultura. É importante salientar esta segunda linha de aplicação da biodigestão anaeróbica, porque o biofertilizante produzido nessas condições, ele mantém as características nutricionais, ele mantém o nitrogênio, mantém o fósforo presente, porque o processo de digestão anaeróbia não faz nenhuma conversão biológica, nem de nitrogênio, nem de fósforo, né? Ele permanece no resíduo, tá? Permanece no resíduo, vindo depois a compor o biofertilizante para uso, então, na agricultura. Então, é uma técnica de tratamento de resíduos, é um processo, na verdade, não uma técnica, é um processo de tratamento de resíduos que nos traz aí possibilidades de, além do aproveitamento energético, também a reposição no solo de nutrientes que são retirados do solo pelas plantas e, enfim, para a produção as plantas consumidas na produção de animais, então, para que a gente possa fechar um ciclo, né, de aproveitamento, a utilização, então, do biofertilizante é uma questão importante, né, mas a ênfase que nós temos hoje, a principal ênfase, é a utilização do metano, seja para a geração de energia elétrica ou para a utilização como biometano na movimentação de máquinas, tratores, veículos, etc. Né? A digestão anaeróbia, ela, na verdade, é um conjunto complexo de reações bioquímicas que acontecem, onde a gente tem diferentes consórcios bacterianos atuando em simbiose dentro do reator, cada um desses diferentes consórcios com uma finalidade específica de degradar aqueles compostos orgânicos complexos que fazem parte tanto dos resíduos sólidos orgânicos quanto dos efluentes orgânicos. Esses compostos, basicamente, são proteínas, carboidratos e lipídios que, através de uma cadeia, de uma cascata de biodegradação por esses diferentes consórcios bacterianos, é convertido em diferentes produtos. Cada produto intermediário é o substrato para uma etapa posterior do processo bioquímico, a qual encerra-se com a produção do biogás.
Tá? Então, o biogás, preponderantemente metano e CO2 como seus principais componentes. Agora, é preciso deixar também claro aqui que nós temos hoje, dentro do que se entende como futuro em termos de demanda energética, já existem várias pesquisas que estão buscando aproveitar tanto o hidrogênio quanto o CO2, que é parte do biogás, porque são gases importantes que têm um potencial energético bastante considerável. Né? Então, essa é uma outra linha de pesquisa e atuação que pode se estar desenvolvendo, enfim, que é utilizar o hidrogênio e o CO2 também produzido na digestão anaeróbica. Né? Então, de uma maneira genérica, a gente pode dizer a digestão anaeróbia é um processo bioquímico que compreende a ação de diferentes consórcios bacterianos trabalhando em sincronia, em simbiose, que degradam polímeros complexos, como são as proteínas, carboidratos e lipídios, convertendo-os, em última instância, a metano, CO2 e outros gases de menor expressão. Assim, poderíamos fechar o que seria o conceito de biodigestão anaeróbica, né, que é empregado, então, como eu falei, para resíduos e também efluentes. Né. O metano presente no biogás em processos que atuem ou que operem em condições estáveis, o percentual do metano no biogás normalmente fica entre 55% e 65%, podendo chegar aí a 70% até, mas a gente tem na literatura alguns processos que relatam percentuais de até 80% de metanol no biogás, o que são situações bastante diferenciadas, né? O normal, o usual de se ver num biogás é você perceber a concentração de metano entre 60%, 65%, 70%. Né? Então, é um gás energético que pode ser utilizado como biocombustível, com um potencial realmente muito importante para participar aí dessa matriz energética, que no Brasil ela ainda é embrionária, mas que nós temos na Europa, principalmente na Alemanha, na Holanda, na Itália, na Espanha, alguns países europeus que se destacam realmente pela utilização da biodigestão anaeróbia para a geração de energia não apenas elétrica, mas também geração de energia mecânica, calorífica, tem várias maneiras de ser utilizada. No Brasil, hoje vem se falando muito no biometano, na utilização, então, do metano presente no biogás para movimentação de máquinas, né? Bom, nós temos aí algumas recomendações da ANP, uma regulamentação que exige que, no caso da produção da geração de biometano, tenha que se atender concentração de metano na corrente de metano acima de 96%, para que possa atender, então, a demanda industrial, o uso veicular, né? Tem toda uma regulamentação sobre isso, né? E a gente tem aí no Brasil digamos assim, o Brasil é um celeiro de biomassas que podem ser utilizadas para gerar energia, né, a partir deste processo, né? Uma energia que é uma energia renovável, que tem uma interessante opção para a indústria. Bom, no Rio Grande do Sul, particularmente, nós temos aqui uma experiência que foi realizada e ainda está em operação pela companhia Ecocitrus em Montenegro, onde ela utiliza biodigestores do tipo canadense, que são reatores que se assemelham a lagoas cobertas, tem uma estrutura interna um pouco diferenciada daquela lagoa convencional para tratar resíduos, mas essa experiência da Ecocitrus, ela foi especificamente desenvolvida com o intuito de mostrar que é possível, primeiro, que é possível gerar biogás nessas condições, e segundo, que esse biogás pode ser purificado para atender às necessidades técnicas que o biometano exige. Com isso, nós temos aí em Montenegro, né, uma unidade de purificação de biogás que foi montada para atender a produção, então, de biometano. Isso vem sendo trabalhado já há algum tempo, com apoio
né, da Sulgás, a gente já observou nessa unidade, inclusive, veículos sendo testados, né, mas é uma unidade que foi concebida com a vocação para mostrar a possibilidade de purificar o biogás e gerar biometano a partir de uma corrente de biogás. Ela não tem a vocação principal de produzir em escala, em ser um polo distribuidor, ou ser um ponto distribuidor de biometano, mas como uma experiência, como uma alternativa para mostrar que isso é possível, né? Então, essa é uma experiência que tem aí a contribuição, tem a parceria da Sulgás nessa unidade, então, aqui em Montenegro. Esse é um dos exemplos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nessa oportunidade, então, se testou aí a utilização do biometano em veículos, né, inclusive para transporte coletivo. Esses veículos ficaram circulando aí no Rio Grande do Sul já de 2014 até 2015, nós tivemos um veículo teste aí circulando, utilizando, então, biometano, né, produzido a partir da biodigestão de resíduos dessa unidade em Montenegro. Okay? Bom, o biogás, ele tem aí um potencial de conversão que pode ser equiparado, né, pode ser visualizado, e pode ser, então, identificado esse potencial a partir de diferentes resíduos, né? Então, eu trago para vocês, por exemplo, resíduos bovinos, dejetos bovinos, né, resíduos vegetais e principalmente gorduras, né? Dejetos suínos também tem uma possibilidade bem interessante de geração de biogás, e eu acho que vai ser mais ou menos por aí o foco da apresentação depois, da conversa que a gente vai ter com o Ian, né? Então, a gente tem uma possibilidade aí, só para vocês terem uma ideia, de 1 metro cúbico de biogás, por exemplo, mais ou menos equivale aí a 0,54 metros cúbicos de gás natural, ou coisa de 2 kWh de eletricidade, né? São apenas 3 exemplos onde a gente pode imaginar, pode perceber o potencial que tem o biogás para uso, né, ou para ser gerado a partir, então, desses resíduos orgânicos, ok? Bom, um fluxograma de processo e utilização do biogás, ele pode ser bastante diversificado, depende de cada situação e da caracterização, da característica da unidade produtora, da característica dos resíduos, da finalidade que se deseja. O fato é que o biogás gerado, então, em um biodigestor, a partir, seja utilizando o substrato agrícola, como plantas energéticas, como dejetos suínos, bovinos, e outros e efluentes, né, ele tem um fluxograma de processo e produção que a gente pode pensar, ok? Então, o biogás pode ser utilizado para movimentar um motor de cogeração, gerar eletricidade e distribuir essa eletricidade na rede. Ele pode ser purificado, né, através de um sistema de purificação e ser distribuído na rede de gás natural e vir ser utilizado em veículos, né? O calor gerado nessas unidades de cogeração pode ser aproveitado, inclusive para aquecer o próprio reator ou para aquecer estábulos, baias de animais, enfim. Pode ser utilizado como calor também para determinados processos industriais. O substrato, como eu falei, gera um biofertilizante que pode retornar para a produção agrícola, repondo principalmente nitrogênio no solo, né? Também pode servir de matéria-prima para outros processos industriais. Então, a gente tem um fluxograma de processo de produção e utilização bastante diversificado, né? E, recentemente, a literatura vem sendo, digamos assim, vem contemplando muitos estudos utilizando o biogás não apenas para finalidade, digamos assim, onde a gente tem um valor de mercado maior, que é o biometano, mas também para a retirada do hidrogênio e produzir hidrogênio, né, além do aproveitamento do CO2. Então, esse ciclo pode ser bastante diferente, bastante diversificado, dependendo das características do que se deseja, ok? Aqui, para vocês terem uma ideia, o principal tipo de reator anaeróbio utilizado quando se aborda a geração de biogás a partir de resíduos, que é o reator do tipo CSTR, o reator de mistura completa,
né, que utiliza, então, misturadores internos para fazer a movimentação da massa de resíduos. O biogás gerado passa a ser acumulado num domo superior, onde daqui ele é retirado para purificação e utilização. Esse aqui é o modelo principalmente utilizado para a aplicação nas propriedades rurais, visando o aproveitamento de resíduos agrícolas ou resíduos agroindustriais. Então, é um dos principais modelos, né? Aqui eu estou antecipando um pouquinho para vocês, são fotos dos biodigestores que o Ian vai falar com mais propriedade depois, mas é um excelente exemplo que nós temos no Brasil do aproveitamento energético. Não vou me deter nesses detalhes, mas para que o Ian possa nos falar um pouco. Bom, quando se fala da produção do biogás utilizando, por exemplo, efluentes, e aí tratamos de esgoto sanitário e efluentes líquidos industriais, o reator WASB, o reator de manto de lodo e fluxo ascendente, é o principal modelo utilizado no mundo. É um reator que permite a produção de biogás com excelente qualidade e com produtividade também muito boa, retirando material orgânico, carbono presente em efluentes líquidos. Esse reator muito utilizado na indústria, para tratamento de efluentes orgânicos industriais, reator que foi desenvolvido na década de 70 por um pesquisador chamado Gats Lettingen, na Holanda, né, e que se popularizou no mundo também no tratamento de esgoto sanitário. Também então, é o principal reator empregado hoje para tratamento de efluentes líquidos visando a produção de biogás. Okay? A gente tem também as lagoas otimizadas, que são muito, muito empregadas no Brasil todo, são lagoas de armazenagem de resíduos, onde aqui dentro dessa lagoa a gente acaba tendo um consórcio bacteriano anaeróbio que vai também promover a digestão anaeróbia dos resíduos, muito utilizado na suinocultura, permite também a remoção do biogás, o aproveitamento dele, a sua purificação. Obviamente que à medida em que nós temos uma menor tecnificação desses reatores, a gente também tem uma menor produtividade em biogás a partir do resíduo gerado. Mas também é uma alternativa bastante interessante para propriedades rurais, né, quando não se tem todo o poder, digamos assim, não se tem tantas condições de investir em sistemas de biodigestão com maior tecnologia, como é o biodigestor que a gente apelidou, costumamente chamar o biodigestor modelo alemão, né? Então, são também alternativas que se tem. Bom, esse conteúdo todo, esses processos de biodigestão, eles são amplamente trabalhados no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Unicinos, tanto no mestrado quanto no doutorado, onde nós temos, então, o grupo de saneamento ambiental, onde essas pesquisas estão centradas. Então, é uma oportunidade bastante boa para quem quer se especializar nessa área a partir, então, uma alternativa sustentável de geração de energia, que é algo que certamente o mundo caminha para isso. Né? Bom, Luciana, você que está, então, na mediação, eu devolvo a palavra para você, para que o Ian possa, então, fazer as contribuições a partir do que ele tem a nos dizer. Obrigada, Luiz. Vou reforçar o que a gente já conversou ali no chat com vocês, com o pessoal que está nos assistindo. Agradeço a presença e a participação. Eu vou ficar anotando as perguntas que vocês venham a fazer para os dois colegas. Vou passar de imediato para o professor Ian para começar a sua palestra, e ao final da fala dele a gente então faz esse bate-papo em termos das questões e dos questionamentos que vocês tenham aí sobre biodigestão de resíduos. Com a palavra, professor. Então, boa tarde a todos, né? Eu devo esclarecer, antes de mais nada, que não sou professor, viu? Bem que gostaria, mas infelizmente não cheguei lá ainda. A minha apresentação já aparece aí ou não ainda? Já. Já? Ok, perfeito. Só colocar no modo apresentação. Ok. Dessa forma, então. Isso.
Deu certo, né? Perfeito. Então, lá vamos nós. O título seria o produtor rural como fornecedor de biocombustível, né? Isso é um modelo que a gente vê muito na Europa. O produtor rural planta para jogar seu milho no biodigestor para assim produzir energia verde. Isso, na verdade, não é nem tanto um objetivo ambiental, né? A não ser que queira-se produzir energia verde, energia renovável. Só para desenhar o perfil da nossa atividade, nós temos um granja com 1.200 matrizes, 820 hectares de lavoura, e produzimos também substrato para cultivo de cogumelos. Isso é um processo de compostagem, na bem de verdade. E o que é muito interessante observar é que os nutrientes contidos nessa efluente da minha granja facilmente vale 600 mil reais por ano. Portanto, um valor muito alto, como se diz, para desperdiçar, para não cuidar bem, né? Essas nutrientes têm que ser reaproveitados. Nitrogênio, nem tanto, mas fósforo é um produto não renovável, né? Um dia vai acabar. Então, nós temos que cuidar muito bem, inclusive, acaba poluindo as águas, se nós não fixamos ou aplicamos na lavoura. Aqui é uma imagem aérea da nossa propriedade. Vocês aqui na frente podem ver o conjunto de biodigestores. Vocês podem enxergar o mouse? Sim, conseguimos ver o mouse. Perfeito. Então, esse é um biodigestor do modelo canadense, retangular. Essa foi construída no ano 2003, já tem uns 17 anos de uso. E foi feita na época com o intuito de tentar, antes de ir para a lavoura, com os nossos nutrientes contidos na efluente da granja, tentar produzir dela também, dessa efluente, gás, né? Energia, porque está lá, a energia é só extrair dela, e nós tínhamos fonte de energia a custo baixo para fazer aquecimento dentro da nossa maternidade e creche da granja. Nós até então gastávamos um bom dinheiro em energia elétrica, e desde que instalamos então o biodigestor, tudo é feito com aquecimento da água através do biogás. E isso funciona, além de muito bem, reduz o custo enormemente. Aqui o biodigestor alemão, que é um padrão importado realmente da Alemanha, e aqui é a nossa versão mais tupiniquim. Também é redonda, mas vamos ver uma ideia feita em casa. E esse último recipiente é nada mais que um armazenamento temporário do efluente depois da saída do biodigestor. Ele está coberto também de lona, justamente para prevenir que a água da chuva acabe diluindo a nossa biofertilizante. Essa, então, é a forma tradicional como vinha trabalhando aqui na região. Essa é numa outra propriedade. São lagoas, e no último lagoa pretende-se devolver a água limpa para o rio, que é claro, é visível que isso não é uma tarefa fácil. É muito mais conveniente devolver isso para a lavoura. Para alguns casos, quando tem um granja no meio de uma fazenda muito grande, você pode jogar até com conjunto de irrigação, e a água que entra no efluente não faz mal, ele só ajuda talvez. Na nossa particular, eu tenho que carregar o efluente num caminhão e levar para outras fazendas. Então eu sou o inimigo da água nem efluente, eu quero um efluente concentrado e bem homogeneizado. Essa, então, a primeira tentativa de biodigestor, de 17 anos atrás. A cobertura não era de PVC, como normalmente se faz, era de polietileno de baixa densidade. Mas precisamos de
de tentativas, né? Apenas na terceira tentativa, o lona realmente deu certo e está até hoje. Mas os primeiros lonas aguentaram 1 ano e já tivemos que substituir. Ele trinca, o material era muito rígido e quando o vento bate na lona, ele acaba trincando. Não dava muito certo, mas é um lona que para o sol, ele não liga para raios UV. Já PVC, não. PVC há 8, 9 anos e você tem que trocar a lona porque ele está detonado. Já com polietileno, não. O nosso motor que gera energia elétrica, né? Quando você pensa em biogás, a primeira coisa que vem à mente é produzir energia elétrica. Mas, pela particularidade que nós temos na região um preço baixo para energia elétrica, para nós, o que é financeiramente mais atrativo, é o último caso, bem, a geração de energia elétrica. Eu tenho outras aplicações que são bem mais interessantes. Vou antes tratar de como aplicamos o efluente na nossa lavoura. Numa viagem para a Europa, a gente observou que os produtores na Europa, de modo geral, gostam muito de injetar o efluente na lavoura e cobrir com terra. Como isso traz um custo enorme em equipamentos, a gente se estranhou e começou a questionar, mas por que injetar esse efluente? E prontamente fomos esclarecidos. Se você não injetar o efluente e joga na superfície, você perde provavelmente todo o nitrogênio amoniacal dentro da questão de um dia. E se você injetar no solo, essas perdas são mínimas, chegam a ser menos de 10% do nitrogênio amoniacal, e isso paga a operação. E, além de mais, é, claro, benéfico para o meio ambiente, porque soltar tanto amônio para a atmosfera não é bom. Aqui o injetor, ele vem de uma plantadeira oriundo lá do Rio Grande, de semiato, facão, e foi colocado aqui um tubinho por onde é que o efluente é dosado no solo. Esse gráfico eu copiei de uma revista alemã, né? E aí vocês podem ver as perdas de nitrogênio amoniacal conforme o método da aplicação. Aqui, o método da aplicação é a lanço. Se bem que com temperaturas de 30 graus, que é fácil aqui no verão. Se for a 12, o perca já cai, né? Mas o bom mesmo é injetar no solo. Aqui, mesmo depois de 2 dias, você não chega em 5% de percas. Então, isso ajuda enormemente a diminuir as perdas. Daí a justificativa de injetar no solo. Essa aqui é de botinhas. Ele arrasta no solo e concentra o derramamento do líquido numa estreita faixa. Com isso, boa parte penetra no solo, contrário a essa metodologia que pulveriza em cima, né? Então, ele fica muito pulverizado, seca na hora, um pouco do sol quente e o amônio já foi embora. Aqui o resultado da injeção de efluente com injeção. Aqui, bem na verdade, não é aplicação superficial. Aqui, bem na verdade, não foi aplicada nada. Esse aqui é um cultivo de azevém, mas para quem é agrônomo, o pecuarista, ele enxerga que isso é um azevém muito viçoso, que cresceu praticamente em 3 semanas. Isso é uma cobertura que a gente planta antes da plantio do milho de verão. Aqui algumas imagens de construção do biodigestor alemão. Eu entendi que tem estudantes da engenharia civil, então eu posso já apontar para alguma experiência de que vocês não precisam repetir mais, né? Aqui nessas paredes foi colocada uma quantidade enorme de aço,
algo estrondoso, até para as nossas normas, né? Porque o projeto veio da Alemanha e deveríamos estar preparados para terremoto da escala 12, né? Escala Richter, né? Enfim, as paredes foram feitas com 15 centímetros de largura, o que depois pareceu ser muito estreita, face de 20 centímetros, porque a gente não conseguiu mais nem vibrar direito o concreto. É melhor gastar um pouco mais de concreto e deixar uma cobertura mais grossa em cima da ferragem, até para não ter risco de que um dia o efluente alcançará esse aço e comece a causar problemas de corrosão. Aqui mais uma imagem. Aqui é a maneira de fixar a lona em cima do biodigestor. São duas lonas, como o professor Luiz já mostrou nos seus desenhos também. São duas lonas que estão empurradas dentro dessa calha. Você coloca essa mangueira e em cima da lona, empurra tudo dentro dessa calha, que é um pouco fechada com dois ferrinhas roliço. E aí você põe a pressão nessa mangueira e tudo está preso. Então, para abrir o biodigestor é questão de 5 minutos. Soltar a pressão, arrancar a mangueira e está tudo aberto. Para colocar dá um pouco mais de trabalho, mas para abrir é uma facilidade extrema. O interior do biodigestor, isso aí é uma faixa de tubos, eu acredito, de polipropileno. Por ali flui água que aquece o biomassa. Então, o biodigestor alemão é aquecido, ele foi projetado para trabalhar com 41 graus. Na prática, a gente vem trabalhando com algo em torno de 39. E são 40 mangueiras que, por onde circula água, aquecido pelo motor que gera energia elétrica. A energia elétrica, apenas um terço da gás é transformado em energia elétrica e o demais é energia perdida, calor. E o escapamento, o radiador são substituídos por trocador de calor e a água circula, esquenta a água e circula por essas mangueiras. Aqui mais uma imagem. Aqui, então, os construtores vindo da Alemanha estão colocando as lonas e aqui embaixo da lona ainda vocês vejam uma espécie de rede. Além de oferecer segurança na hora da montagem, essa rede está aí, isso é padrão em praticamente todos os biodigestores na Europa, porque nessa rede vai se criar bactérias que, junto com o oxigênio introduzido no biodigestor, vai sequestrar o gás sulfídrico, o H2S, que é extremamente corrosivo. Então, esses fios de nylon, eles vão engrossando e vai agregando bactérias e mais bactérias e até ficar pesado, de tanto que se agrega nela. Mas é uma solução fantástica para acabar com o problema da H2S no biogás. No nosso biodigestor, nós estamos normalmente trabalhando entre 0 ou 5 ppm de gás sulfídrico, quando o normal é 2.500. Tem até biodigestores que trabalham perto de 5.000 ppm. E depois, para purificar, limpar esse gás, ou se livrar desse H2S, não é fácil. Então, essa é uma imagem do biodigestor alemão, a nossa versão nacional, e aqui o canadense retangular. Aqui um desenho esquemático que achei na internet. Importante ver que sempre tem um contentor de gás, e outro lona por cima dela é mais estético e para proteção dessa lona que acumula a gás. Mas eu vou passar que eu entendo que o professor Luiz já explicou isso, já apresentou. Aqui uma ideia também dos diversos efluentes e a capacidade de produção do gás. Esterco bovino. O professor falou 35, no livro que eu abri aqui se dá 25.
cúbicos por cúbico de esterco líquido da vaca. Esterco de granja de suínos, UPL, Unidade de Produção de Leitões, 18. Quando suíno engorda, ok, aí produz um pouquinho a mais. Isso com 6% da matéria seca, que já é um esterco bem concentrado. Esterco de poedeiras, silagem de gramíneas, ou então o que se pratica comumente na Europa, milho silagem, 200 cúbicos por tonelada. No entanto, se vocês podem conseguir resíduos de grãos, né, grãos descartados, alguma fábrica de ração ou algum secador de grãos, você pode ir até 620 cúbicos de biogás por tonelada de produto. E se a gordura for mais puro, vamos dizer, sem nenhuma presença de água, você pode ir até 1000 cúbicos por tonelada de gordura. Uma tonelada de gordura, claro, dá 1.200 litros mais ou menos, mas vai 1000 cúbicos de gás. Isso torna muito interessante, já que se de repente você tem um biodigestor, você introduzir alguns subprodutos, porque pouco acrescenta no volume, mas aumenta muito, mas muito na produção de gás. Por que construir um biodigestor redondo? Qual seria a motivação? A motivação é principalmente a facilidade da agitação. O modelo retangular, você tem que colocar uma quantidade enorme de agitadoras lá dentro e mesmo assim o produto não circula muito bem. Já no redondo, isso é coisa mais fácil que você pode imaginar. Basta ter 2 agitadores em 2.500 cúbicos que você faz o produto circular e você domina o jogo. Não deixa criar um cascão para flutuar em cima, não deixa muita sedimentação, você homogeneiza sem problemas. Você pode colocar produtos muito fibrosos lá dentro, por exemplo, como milho silagem, que não traz problemas para formar uma camada seca em cima do líquido. Outro é isolamento térmico e aquecimento, né? Isso podia até teoricamente ser feito no retangular também, mas você vai gastar mais dinheiro. Então, o biodigestor alemão ele é isolado no fundo, nas laterais, algo quase considera desnecessário no Brasil, porque as nossas temperaturas no inverno não são tão frias assim, não justifica. Mas, quando o biodigestor trabalha com algo próximo de 40 graus centígrados, você acelera muito o processo. Então, onde você tem um biodigestor frio, você precisa ter o dobro do tamanho de que um biodigestor aquecido. Então, um biodigestor aquecido pode ter metade do tamanho e vai fazer o mesmo serviço, porque o processo é mais rápido. O processo se torna, portanto, muito controlável e estável. Qualidade de gás, H2S, tratamento biológico, então, com oxigênio e sem vestígio de H2S. Uma ideia para o que fazer do gás, né? Biometano substituir o combustível de um caminhonete é coisa mais fácil. Compra um caminhonete a gasolina, coloca um kit de gás e anda com gás da fazenda. E boa. Aqui, então, é um trator de New Holland, que foi emprestado por New Holland, que realmente funciona somente a gás. Ele tem um tanquinho para 5 litros de gasolina, se o dia que a gás acabar para chegar em casa, e é só. Ele funciona 100% a gás. Esse trator não entrou em produção, já estão com a versão 2.0 agora, e provavelmente daqui 2 anos vai ser lançada para o público poder adquirir. Portanto, nós podíamos ter tratores que trabalhem com combustível fabricado na fazenda. É isso sim, financeiramente, é mais interessante que produzir energia elétrica. Aqui um exemplo de cofermentação, né? Quando eu tenho um biodigestor e eu coloco efluente da granja lá dentro, eu vou produzir isso de gás ao ano, 120 mil cúbicos, vamos dizer.
Mas se eu colocar lá no mesmo biodigestor, efluente de granja, mais gordura, mais batata descartada, mais um milho grão descartado, olha onde que vou, um volume 8 vezes maior, no mesmo biodigestor. Porque isso acrescenta pouco no volume, mas muito no volume do líquido, né, do substrato, mas acrescenta muito na produção de gás. Ele se multiplica por 8. Aqui, por exemplo, a saída de nitrogênio, potássio e fósforo. Vocês, nos mesmos 4 exemplos, né? Só da granja e com gordura, com batata e milho grão. A quantidade de gás se multiplica por 8, no entanto, aqui houve um acréscimo talvez de 25% e só. Então, é muito pouco. O volume efluente acrescenta muito pouco em relação ao aumento da produção de gás. Aqui é o mesmo ônibus que eu encontrei em Suécia, né? Biogás está aqui nessa cupim em cima do ônibus. Isso, na bem verdade, é uma espécie de ônibus que a gente vê quase em todos os capitais da Europa. E tem um motivo bem particular, que se chama meio ambiente. Um diesel normalmente solta aquela fuligem preto, né? Além de consumir um combustível não renovável. No entanto, o ônibus a gás, nem que seja gás natural, ele polui muito pouco, não tem fuligem. E conforme a nossa experiência com o motor que gera energia elétrica, o nosso motogerador, a durabilidade do motor a gás é bem superior ao motor a diesel. Isso é muito interessante. Portanto, o custo do motor a gás por hora é bem menor. Aqui uma ideia dos Estados Unidos, onde é que provavelmente abastecem talvez até gás líquido. Isso é um sistema conhecido lá. Mais uma... não, aqui também é comprimido. É gás comprimido, não é líquido, não. Essa dos Estados Unidos, aqui é o DAF, né? Que temos aqui no Brasil também, mas lá na Europa andando com botijões do lado. Scania também lançou agora o caminhão a gás, ele está entrando no mercado agora, as opções estão começando a aparecer para a gente. Aqui o que normalmente acontece com o preço de diesel, como é um produto sempre escasso, o Brasil importa só um combustível, que é o diesel, que sempre está em falta. E o preço do gás só caindo. Por causa do fracking lá nos Estados Unidos, os americanos hoje têm exploração enorme desse gás de subsolo. E então o gás está sobrando e o diesel ficando mais caro. Os preços estão se distanciando. Isso vai fazer com que cada vez mais empreendedores vão querer transformar um diesel para gás. Por que deveríamos ter um biodigestor? Né? Porque ele é um forte incentivo para boas práticas ambientais na propriedade rural. O uso racional do biogás na época de preocupações energéticas, embora desde um mês atrás nós não estamos mais tão preocupados. Os russos brigam com os árabes e pronto, lá vai o preço dos combustíveis para baixo, mas deve ser para pouco tempo. Nós temos vamos dizer, um aumento da renda na área rural, gera emprego, e é um importante passo para a sustentabilidade agropecuária, para aquela economia circular, de não perder nada, tentar manter tudo dentro da porteira da fazenda, ou pelo menos voltar com os produtos para dentro da porteira. Mais gás, menos poluição, isso é algo muito importante também. Nas grandes cidades deveria ter ônibus a gás, não, e de preferência a biometano. Isso é sustentável, inclusive, né? E teria muito menos poluição. Pessoal, era isso. Eu acho que eu já passei uns 5 minutos do meu tempo concedido. Obrigada, Ian. Não, tá bem no tempo. Muito bem, eu agradeço, então, novamente ao professor Luiz e ao Ian pela
oportunidade de dividirem conosco o conhecimento de vocês. Nós recebemos aqui já algumas perguntas que eu vou passar para vocês, e estou perguntando aqui para os meus colegas com quantos participantes nós temos nesse momento na sala. Eu tenho, no início da palestra do professor Ian, nós já éramos 68 participantes. Então, eu vou começar com uma pergunta que foi a 66 agora, me responde o Vinícius. Eu tenho uma primeira pergunta que talvez o professor Luiz pudesse responder para a gente, mas o Ian também, eles não indicaram exatamente a pessoa. A Suelen pergunta qual o modelo de biodigestor mais eficiente para dejetos bovinos e suínos. Professor Luiz. Microfone. Bom, dentro do conhecimento e da experiência que temos, né, das oportunidades que tive de verificar, o modelo alemão, esse que na engenharia civil a gente chama de CSTR, o misturado completamente, onde a gente tem um controle dos padrões de mistura e temperatura, é o modelo mais factível de ser empregado, porque ele tem uma produtividade melhor. Porque a escolha do biodigestor passa também pela característica do efluente ou do resíduo. O teor de sólidos que tem, por exemplo, dejetos suínos e bovinos, não é possível gerar biogás num reator do tipo ASBE. Porque não vai funcionar, temos problemas hidráulicos aí que vão ocorrer que não vai funcionar adequadamente. Então, o biodigestor do tipo alemão é realmente o biodigestor mais indicado, porque ele agrega condições de mistura e controle de temperatura, além de um tempo de residência hidráulica dentro do reator, que propicia uma degradação adequada desses resíduos. Ok, obrigada, Luiz. Agora, algumas perguntas mais, acho que são bem específicas da fala do Ian, então vamos lá na primeira, do Pedro Albano. Ele pergunta referente àquela injeção do efluente no solo, que dissesse que era a melhor maneira da gente diminuir as perdas do nitrogênio amoniacal. A pergunta dele é qual seria a profundidade a ser utilizada. E se existe algum trabalho que ateste ou que tenha estudado essas perdas em relação à profundidade e à temperatura, aquele gráfico que mostrasse, né? A minha pesquisa, de verdade, ela foi feita na Alemanha, com condições de lá. Mas existem pesquisas aqui também, parece que inclusive em Rio Grande, pelo que entendi, porque a empresa Mepel, em Rio Grande, ela tem um injetor pronto para vender e parece que andaram pesquisando o assunto. Então, quanto a isso, eu mesmo não pesquisei, mas eu fui pelas observações de lá da Alemanha. E qual seria a profundidade dessa injeção no solo? Uns 15 centímetros em média. Existem diversas injetoras. Tem um injetor para a terra agrícola, que normalmente trabalha entre 15 e 20 centímetros, mas existe também o injetor para pastagens, que normalmente injeta apenas uns 3 centímetros, porque você não pode danificar todo o sistema radicular das gramíneas, né? Ok. Bom, nós temos uma outra pergunta que me pareceu bem interessante do ponto de vista de expectativa de uso dos processos, né? Então, nosso colega não se identificou, mas a pergunta seria se os grãos para utilizar na biodigestão, eles precisam ser saudáveis ou se pode utilizar grãos estragados ou que não estejam adequados para o consumo humano? Bom, numa fábrica de ração ou alguma agroindústria que trabalha com milho, que tem como destino o consumo humano, de repente eles são extremamente rigorosos na higiene. Então, se eles perderem algum grão, esse grão tem que ser descartado. E isso é um excelente produto. Bem, de verdade, não é um produto
estragado. Quando você tem um produto estragado, pode ter micotoxinas, e micotoxinas podem ser prejudiciais ao processo fermentativo, assim. Isso não tem que analisar muito bem, mas tem muito produto estragado com micotoxinas que não dá para usar nem em biodigestor. Vai dar problema. Perfeito. Bom, é uma batelada de perguntas, né? Acho que o pessoal gostou do assunto, então vamos continuar. Uma outra pergunta existe um risco de acontecer alguma explosão nos veículos movidos a biogás? Bem, eu diria que o risco não é maior do que com GNV. Na verdade, tem que obedecer a todas as regras para o teste do botijão, né, do cilindro de gás, porque, do contrário, claro, vai ter problema. O botijão, o cilindro vai explodir, porque ele trabalha com 200 bar de pressão, então as regras são idênticas com o GNV. Não muda nada. E o nosso equipamento tem analisador de gás, porque não podemos ter risco também de ter um excesso de oxigênio no gás, né? Mas, enfim, o nosso equipamento para limpeza de gás, inclusive, se tiver algum oxigênio, ele até retira o oxigênio de metano. Mas tem que ser controlado, tem que ter equipamento de controle, não pode trabalhar às cegas. Ok. Entrou uma pergunta aqui para o Luiz, na verdade, depois eu volto para o Ian com outras duas questões. Luiz, o processo de purificação do biogás, assim que ele é retirado dos biodigestores, como é que se poderia fazer esse processo, ou qual seria o processo de purificação? Bom, a purificação do biogás, existe mais de uma tecnologia que pode ser empregada. A mais usual que vem sendo utilizado faz-se a retirada do H2S do biogás, da forma como o Ian mostrou nos reatores, onde se utiliza a microoxigenação para oxidação então do H2S e ele fica retido naquela malha, naquela rede, e ali se criam também bactérias sulfato-redutoras que fazem a retirada do H2S. Feito isso, a corrente de biogás, que então com uma mínima concentração de H2S pode ser purificada num sistema que utiliza peneiras moleculares. Na verdade, né, são membranas ou zeólitas, né, que são sintéticas, que são utilizadas, são substâncias sintéticas que têm um poro com um tamanho definido e que por diferença de tamanho molecular permite, numa corrente, permitir a passagem do metano e na outra corrente sai o CO2, né? Os outros gases que são também contaminantes, como, por exemplo, pode ter ali a amônia, eles vão estar numa concentração tão baixa que eles não chegam a interferir no potencial energético que a corrente de metano vai ter. Porque a ANP, ela tem uma norma que ela exige que na corrente de metano, para que ele possa ser usado como biometano, eu tenha a concentração acima de 96% de CH4, e isso é possível utilizando esse processo de peneiras moleculares. Existe também um outro processo que foi utilizado, inclusive, pela Ecocitrus em Montenegro, onde eles faziam a lavagem do gás com uma solução alcalina, uma solução de hidróxido de sódio, utilizavam a adsorção em carvão ativado também, que é um outro conjunto de processos que também permite gerar uma corrente de metano, de biometano, com condições de ser pressurizada para poder ser utilizada como GNV. Agora, se quiser saber, do ponto de vista de tecnologia, o que dá mais segurança hoje e o que vem sendo amplamente utilizado é a utilização de sistemas que usam, então, peneiras moleculares para fazer essa separação. Tá? E aí, então, a pressurização da corrente de metano para uso depois. É preciso ficar muito atento a essa questão, porque a escolha da tecnologia passa também pela qualidade do biogás e pela manutenção de uma corrente de biogás com uma determinada qualidade. Porque não adianta eu ter um sistema com uma tecnificação, com uma tecnologia ótima para concentrar o metano, se a produção de biogás no meu reator flutua enormemente. O percentual de metano no biogás flutua entre 40, 50, 60 enormemente. Isso também vai atrapalhar o processo de purificação. E, obviamente, que essa flutuação
tem a ver com a qualidade do substrato. Por isso que o Ian falou que é tão importante a gente cuidar da qualidade do substrato que vai entrar no biodigestor, que não é qualquer substrato também que pode ser colocado lá dentro. Um desequilíbrio nisso pode levar a um excesso de produção de CO2 nesse biogás, e eu vou ter uma perda de rendimento, e isso não vai ser atribuído ao sistema de purificação, mas sim à operação do reator. Então, em termos de purificação, hoje o que eu diria, melhor, do que eu conheço, a melhor tecnologia é essa que utiliza zeólitas com um tamanho de poro definido, que permite, através dessa chamada peneira molecular, então, separar uma corrente de metano com mais qualidade. Ok, obrigada, Luiz. Essa pergunta era do Gabriel, tá? Eu esqueci de citar o nome do colega que fez a pergunta. Na verdade, eu acho que é o mesmo Gabriel, a não ser que tenham dois aí na sala, mas a pergunta dele agora, ele fala, vamos um pouquinho para o lado mais da gestão, né? Então, ele diz assim, pelo que pude perceber, houve um grande investimento na construção das estruturas e na compra de equipamentos. Qual foi a motivação de colocar esse projeto em prática e se houve já um retorno do investimento? Penso que é para ti, né, Ian, na fazenda. Bem, eu sempre brinco, quando você fica de cabelo branco, você começa a procurar por alguma espécie de hobby, né? Lazer, né? Tem colegas que querem voar de avião, eu optei para brincar com biogás. Mas... do outro lado, falando mais sério, realmente o investimento para nós foi muito elevado. Foi realmente mais por curiosidade, para ver se tinha como produzir um resultado melhor, e eu realmente não estava muito satisfeito, no nosso caso, com o meu biodigestor retangular, pelo o motivo de não conseguir agitar muito bem. Então, a gente investiu no modelo redondo, porque aí você brinca, você manda no processo. E nós trabalhamos aqui na Granja dos Vinhos com milho úmido. Milho úmido tem muito casquinha de milho, que acaba formando um cascão em cima do líquido, que acaba... A cada 3 anos eu tinha que abrir meu retangular para tirar um cascão de cima, que estava entupindo o biodigestor. E isso é um problema que acabou. Portanto, voltando na primeira pergunta que foi feita sobre o modelo de biodigestor, para que tipo de efluente, quando se trata de suinocultura, na maioria dos casos, acho que o modelo retangular atende bem. É o modelo mais em conta, ele não é tão eficiente, mas atende bem. Agora, para esterco bovino, eu acho que só tem uma maneira, é o biodigestor redondo, porque aí você... Lá vai ter muito fibra na efluente e essa fibra vai criar problemas, criar um cascão em cima. Então, tem que ter um modelo redondo, mas tem uma observação também. Quando o pecuarista trabalha com gado confinado e o gado confinado dorme em cama de areia, aí ele tem um problema, porque essa areia vai acabar entrando no biodigestor e faz um estrago lá, porque é extremamente abrasivo, acaba com tudo. Perfeito. Pessoal, vou pedir que vocês respondam um pouquinho mais breve para a gente poder completar as perguntas que eu tenho aqui. Uma é do Bruno. Ele volta para a questão do rendimento energético. Então, ele gostaria de saber se há uma avaliação do rendimento energético do biogás que considere a energia gasta no processo. Por exemplo, a energia para mistura rápida em reatores do tipo CSTR, bombas para distribuição de água e efluentes, sistema de purificação, bem como sistemas de compressão do biogás. Não sei, acho que se o Ian tem algum dado da propriedade dele com relação a isso, Ian, em termos de balanço energético, você chegou a fazer alguma coisa? Infelizmente não. Para fazer tais medições, eu deveria ter medição de gás. Eu já tive, mas desisti. O medidor de gás pareceu ser um equipamento que estraga com muita facilidade. Nós acabamos parando de fazer essas avaliações. Tudo que eu sei da literatura.
Bom, respondendo ao Bruno, então, Bruno, para fazer esse tipo de avaliação é fundamental, então, essa questão da medição da vazão de biogás, e infelizmente no Brasil nós não temos medidores disponíveis com tecnologia capaz de fazer isso de uma maneira durável, digamos assim. Né? Então, esse é um problema. E segundo, vai depender das características dos equipamentos utilizados. Quando você tem um motor de cogeração, ele tem uma eficiência que pode ser que é medida e que varia de motor para motor, assim como as bombas todas e equipamentos que gastam e que utilizam energia no biodigestor, existem com diferentes características de produtividade. Então, passa por uma avaliação, passa pela necessidade de uma caracterização bastante completa e específica de todos os equipamentos que consomem energia na granja. É algo que precisa ser feito e que certamente na Alemanha, principalmente, o pessoal tem, né, em função de que eles produzem praticamente tudo num complexo de biodigestão, do medidor de biogás, os motores que são usados na mistura do efluente ou do resíduo dentro do reator, que não são motores de mistura rápida, né, porque a mistura lá dentro não é rápida, é uma mistura até lenta, suficiente para manter um contato hidráulico, né? Então, nós no Brasil não temos isso, e isso é muito característico de cada planta de biodigestão. Perfeito. E a última pergunta, então, porque a gente já está no nosso horário aqui praticamente, o processo de biofermentação é feito em bateladas ou contínuo? Se for em batelada, qual o tempo necessário para que se tenha a melhor formulação do biofertilizante? E se esse tempo é fixo ou volátil, dependendo do efluente que é fermentado? E eu vou acrescentar nessa questão ainda uma pergunta sobre uma relação entre massa de resíduos e a necessidade diária necessária, se existe uma certa relação, se tem algum número com relação a isso que a gente pudesse trabalhar. Não sei, com relação à última pergunta, aí, ao final da pergunta, né, a primeira parte da pergunta eu gostaria de ouvir o relato do Ian depois com relação aos biodigestores dele. Mas com relação ao final da pergunta, a relação de massa, esses biodigestores eles são dimensionados por um critério específico de projeto que se chama carga orgânica volumétrica, onde se especifica a massa de matéria seca, assim que é referida a nomenclatura no caso dos resíduos agropecuários, massa de matéria seca por metro cúbico de reator por dia, né? A gente trabalha isso, quando trabalha efluentes, em quilo de DBO por metro cúbico dia ou quilo de DQO por metro cúbico dia. No caso desses biogestores, trabalha-se com tonelada de matéria seca por metro cúbico dia de reator. E isso conduz a um determinado tempo de retenção hidráulica, um determinado tempo de retenção de sólidos dentro do reator, que é compatível com a característica do resíduo que esse reator trata. Okay? Aí, com relação a essa relação, eu gostaria de saber do Ian, lá na propriedade dele, se ele tem algum dado disso. Repita para mim a primeira pergunta, então. A primeira pergunta é se o processo é em batelada ou contínuo, tá. Entendi, e se é em batelada, qual o tempo necessário. Tá. Não, normalmente não se trabalha em batelada. O sistema existe, mas é complexo, complicado. É muito mais fácil trabalhar em sistema contínuo. Por isso, quase sempre os biodigestores são montados em duplos. É o fermentador principal, onde diariamente entra produto fresco e onde diariamente é passado para o biodigestor, o pós-fermentador. Então, no pós-fermentador se conclui o processo. 90% de gás e fermentação ocorre no fermentador principal, 10% no pós-fermentador. Aí, bem no fim, sobra talvez 1% do material não digerido. O que vai digerir é só a matéria orgânica volátil também, né? Isso tem que ser lembrado. Mas não para quase ninguém trabalha em batelada. Isso é raro uso. Muito bem. Bom, Ian, Luiz, muito obrigada. Eu acho que a gente vai passar a palavra para o Marcelo, que está coordenando aí a nossa live. Então, eu agradeço e passo para ti, Marcelo, para encerrar a nossa atividade de hoje. Legal, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo, pelas perguntas. Um imenso agradeço ao seu Ian, ao professor Luiz, à professora Luciana, que gerenciou essa live de hoje. E venho convidar vocês para amanhã, então. Nós temos uma outra live
Amanhã vamos falar sobre lixiviados de aterros sanitários. Vai estar presente novamente a professora Luciana, o professor Luiz Miranda, e também a Pâmela, que é a nossa doutoranda, orientada da professora Luciana, que vai falar um pouquinho sobre lixiviados. No mais, gente, agradeço imensamente a presença de todos, muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa noite, um bom restinho de semana, e nos vemos amanhã, tá legal? Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Ian, pela oportunidade, tá? Um prazer. Se você puder compartilhar conosco depois a tua apresentação, eu agradeço, tá? Posso sim, claro. Então tá, espero te ver novamente aí numa outra oportunidade com os alunos da pós aí, quem sabe, no ano que vem. Tranquilo. Quando tudo isso passar, tá? Quando tudo isso passar, exatamente. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.